Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, que muito do que a gente viu nas aulas anteriores é com relação à energia AC, tá? Muita gente conhece aquela banda, né, AC/DC, né? Quem não conhece o AC/DC? Poxa, aqui era heavy metal de verdade, né, pessoal? Mas na realidade não tem nada a ver com música isso aqui, tá? Primeiro porque, deixa eu apagar aqui, a gente vai definir logo as questões das correntes, tá? Dos tipos de correntes elétricas. Então, AC, na realidade, é corrente, nós chamamos de corrente, ou energia, você pode chamar até de energia, não tem problema não. Você pode chamar até de energia, tá? Alternada. Então já fica uma dica aí, um macete, tá? O macete é o seguinte, ó, esse A aqui já indica que é o A de AC, e o C de corrente significa o C que está aqui. Tá? A gente chama isso daí porque é um termo técnico não só europeu, mas como americano, já que as forças elétricas foram muito bem definidas por Tesla e por Thomas Edison e outros grandes cientistas aí que eu vou citar os nomes no decorrer do curso na Europa. Então, como no inglês britânico, americano, as coisas são meio ao contrário, né? Então é por isso que a gente costuma chamar de AC, né? Que é alternate current, né? Alternate current, que é justamente corrente alternada. E existe um outro tipo de corrente que vocês devem estar acostumados a conhecer, né? Que é a DC, né? Ainda tem gente que diz assim, não é antes de Cristo, depois de Cristo, mas não tem nada a ver não. A DC, no caso, seria a corrente, também outro tipo de energia, mas tem uma diferença que eu vou mostrar para vocês dessa energia aqui depois. Energia contínua. Aí é que vem um problema de tradução, né? Contínua. Certo? Deixa eu fazer esse D direito aqui, senão vão pensar que é outra letra. Aqui o D. Tá? DC. Então é corrente contínua. Na realidade, na ciência, quando foi criada essa corrente, que é justamente foi a briga da Westinghouse, quem assistiu o filme, eu vou até recomendar hoje, depois eu vou ver se eu compartilho aqui, uma capa de um filme chamado A Guerra das Correntes, que saiu ano passado. Esse filme levou 8 anos para ser feito, porque ele tem o que se chama efeito de tempo real. As pessoas tiveram que envelhecer 8 anos no filme para o filme ser concluído. Isso é interessante. Isso é uma obra-prima do cinema e mostra a briga que a Westinghouse teve entre escolher entre a C como padrão de energia para alimentar a sua casa e o DC ou não para armazenar energia e também alimentar a sua casa. Então acabou se escolhendo mesmo foi o AC, mas no filme demonstra muito bem isso aí. O problema aqui é que, como você vai ver até de falar no filme, ele não vai falar corrente contínua, né? O continue current em inglês, ele não vai falar isso. O que ele, na realidade, a denominação técnica disso aqui, até do inglês, a gente chama assim, ó. Nós chamamos, deixa eu lembrar aqui, de alguns chamam de positive current, tá? Ou outros chamam de dynamic current. É por isso que a gente titula a aula de hoje como forças dinâmicas, como estão aqui. Por quê? Porque quando houver essa transformação, vai acontecer algo dinâmico nessa corrente aqui. E essa dinâmica dessa corrente tem a ver com as cargas positivas. Por isso que a gente costuma dizer que o AC, você não tem como definir quem é positivo, quem é negativo. Quem faz isso, geralmente engenheiros fazem isso, é somente para te dizer aonde está a corrente e aonde não tem corrente. Tá? E o que é meio interessante, porque aqui a gente tem o seguinte, ó, no AC, agora que vem a parte interessante, no AC, quando você tem aqui um condutor no AC, normalmente esse condutor ele está polarizado já com energia, então a energia ela não tem para onde escapar, ele está lá no condutor, certo? Então o que acontece? Se você dá um contato
com um condutor aqui na ponta, a energia vai fluir para cá, para poder sair para esse lado, certo? Mas se você não tem o condutor aqui na ponta, o que é que vai acontecer? A energia vai tender a voltar para cá, para o emissor da energia, certo? O emissor. Então, se eu chegar aqui no cabo e fizer não aqui na ponta, mas um contato aqui, o que é que vai acontecer? Se a corrente estiver mais para esse lado, ela vai mudar de direção e vai vir para o outro lado. Então, é por isso que essa corrente é chamada de alternada, quer dizer, ela pode ir num sentido e no outro sentido, tá? Então é por isso que ela é chamada, ela pode alternar o sentido dela. A gente vai ver depois na próxima aula as questões de chaveamentos de AC, que você vai ver como é que realmente ela muda de direção, tá? Então é por isso que se chama alternada, ela pode mudar de direção, a força aqui. Beleza. Agora, a corrente contínua, ela é diferente. Por quê? Porque quando ocorre aqui isso que nós chamamos de transformação, é por isso que a gente chama de transformador, né? Ocorre uma transformação da energia através de um processo de transformador, certo? Nós conhecemos basicamente como transformador. E o que é que acontece quando ela passa a ser DC? A diferença é que ela passa a ser uma energia potencializada, potencial, em uma medida que a gente vai ver daqui a pouco, chamada em Coulomb. É difícil até pronunciar isso aqui. Tem gente que chama Coulomb, eu chamo de Coulomb. Mas tem gente que chama de Coulomb. Então você pode chamar Coulomb, não tem problema não. E essa medida aqui é representada com C maiúsculo, tá? Então não esqueçam. Em eletrônica, o C maiúsculo, com alguma medida antes, ele significa Coulomb ou Coulomb, sei lá, do jeito que você achar melhor, né? Então o que acontece? O que acontece é que essa energia potencial em Coulomb, ela vai ganhar massas positivas e massas negativas de elétrons. Quer dizer, aqui na realidade a gente não pode nem dizer que o elétron é negativo ou positivo. O que a gente tem que dizer é que a energia aqui que não tem polaridade, ela ganha polaridade em DC. Tá? E é isso que nós vamos entender agora. A próxima etapa que eu vou explicar é como isso ocorre, tá? De que maneira isso ocorre, ok? Então significa que você tem uma corrente lá na tua rede elétrica, a rede elétrica é AC, correto? Então é uma rede que ela pode seguir os dois caminhos, tá bom? E o que acontece é que uma vez que tu dê caminho para ela e ela sofra uma ação de transformação por um transformador, que é o que nós vamos aprender já já, ela passa a ser convergida e separada em polaridades diferentes, chamado de energia potencial de Coulomb. Tá? Eu não quero dizer que positivo e negativo significa Coulomb. Eu vou explicar o porquê o Coulomb permite fazer isso aqui. É ele que é o maestro de fazer isso aqui. Tá? E quando a corrente ela muda de AC para DC para virar mais e menos em DC, a gente diz que houve o quê? Que a corrente agora passa a ser dinâmica ou corrente contínua. Até hoje eu não sei porque que em português colocaram como contínua. Podia ser corrente dinâmica positiva ou corrente dinâmica polarizada ou algo assim. Até hoje eu não entendo por que fizeram isso. Tá? Pois bem, deu para entender até aí, pessoal? Beleza. Ok. Então, vamos lá. Vamos seguir adiante. Agora que eu vou mostrar como ocorre essa transformação aqui, tá? Da energia. Que muita gente já deve ter pensado, rapaz, como é que ocorre isso, né? O AC vira DC, né? Interessante isso daí. Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que eu acabei de falar naquela questão ali naquela hora. O C, que é o Coulomb. Ô, palavra difícil essa de se pronunciar. Coulomb, né? A gente chama Coulomb. Então, o que acontece?
O Coulomb, ele vai auxiliar, o que ele vai fazer? Ele vai auxiliar, tá, a dar potência de carga, tá? De carga para condução de elétrons. Condução de elétrons. E pior que ele não faz só condução não, tá? Ele faz também uma coisa que a gente vai ver mais adiante, que é chamada separação de elétrons, tá? Então vamos ver como é que ele vai funcionar. Primeiro vamos entender que o Coulomb, tá? O Coulomb, ele é proporcionalmente, tá? Relativo a o que nós chamamos de I, tá? Esse I aqui nós vamos chamar de carga elétrica. Vamos chamar de carga elétrica, tá? Beleza. Então, veja como vai ficar a coisa a nível físico. Primeiro eu vou explicar a nível físico, depois eu vou explicar a nível matemático. Então, veja só, a gente sabe que quase todos os materiais e átomos, como eu expliquei na primeira aula, eles têm cargas positivas e têm cargas negativas, certo? Então, eu desenhei um átomo aqui que tem 3 cargas positivas e 3 cargas negativas. É claro que não é só 3, na realidade são milhões de cargas que existem aqui para formar esse pedacinho de metal, ou pedacinho de madeira, ou pedacinho de carvão, magnésio, tungstênio, seja lá qual for o material, tem milhões desses prótons, que eu expliquei na aula passada, e elétrons, certo? Agora eu vou desenhar um outro átomo aqui. Esse aqui só tem mais e tem 4 menos, certo? Então, como é que a gente define isso a nível de definição de carga elétrica e Coulomb? A gente define da seguinte forma. A gente diz que esse átomo aqui, ele está com carga, certo? Carga neutra, certo? Ele não tem carga, ele não tem capacidade de... Ele não tem nem energia para trafegar aqui, porque ele está com carga neutra, tá? Por quê? Porque os prótons... Deixa eu desenhar aqui melhor para você. Os prótons mais elétrons aqui são zero. Aliás, desculpa, os elétrons são sempre negativos, né? Então o próton é positivo. Então a gente tem os prótons positivos. Digamos, se eu tiver 3 positivos e tiver 3 negativos, o que vai acontecer? Zero. A gente sabe que zero, né? Você tem positivo e na mesma capacidade, na mesma capacitância matemática, você tem uma carga positiva X e carga positiva negativa e positiva, inversamente, você dá zero. Então, se dá zero, é neutro. Então, aquele material ele não tem capacidade de carregar elétrons. Então, a carga dele de elétrons é nula, já que ele não pode carregar elétrons aqui. Beleza. Agora, nós temos um átomo aqui, certo? Nós temos um átomo que ele está mais, vamos dizer assim, ele está mais negativo, tá? Ele está mais negativo. Então, a gente pode dizer que esse átomo aqui, ele tem alguma carga. Ele tem alguma carga negativa, tá? Negativa. Por quê? Porque todo elétron, né? Vou desenhar até aqui, ó. Todo elétron é negativo. Deixa eu explicar logo uma coisa importante para vocês. A gente costuma dizer que um elétron ele passa a ser carga quando ele tem essa medida aqui, ó. O primeiro símbolo que nós vamos aprender é esse Q aqui, meio invocado, cortado. Esse Q meio invocado, cortado, ele significa potencial de carga de um elétron. E a gente sabe na física que o potencial de carga de um elétron, já que ele é negativo, vai ser 1,6 multiplicado por 10 elevado a menos 19. Isso é um preceito físico que se aprende em física elétrica. Aprende-se em física elétrica que todo elétron, quando ele está sobre carga diferencial, realmente tem uma carga diferencial aqui. Quando ele está sobre carga diferencial, ele tem uma força negativa de 1,6 multiplicado por 10 elevado
a 19 negativo, né? Se a gente for analisar do ponto de vista energético, é uma carga para lá de negativa, né? É por isso que muita gente diz assim, que quando se trata de frio, quando você chega lá dos 390 graus negativo, você já gera uma energia elétrica em potencial muito grande. Por quê? Porque você já está próximo desse quantitativo aqui, que é um valor muito grande. Entendeu? Que é um valor muito grande. Beleza. Então já deu para entender que esse símbolo significa quando um elétron ele tem uma carga de 1,6 para ser transportada, eletricamente falando, a 10 menos 19. Beleza. Então veja só, como esse exemplo desse átomo aqui, se a gente for comparar, existem 2 positivos, né? E existem 4 negativos. Ok? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular o potencial elétrico desse átomo aqui ou desse condutor aqui. Bom, basta lembrar que aqui eu tenho de prótons, eu tenho 2 prótons positivos. Por isso que eu vou colocar até um mais aqui para lembrar que é mais 2, tá? Que é mais 2. Correto? E eu tenho aqui 4 elétrons negativos. Eu vou colocar aqui menos 4. Ok? Beleza. Então, se eu for fazer a conta aqui, quanto é que vai me dar isso aqui, essa conta? Se eu for fazer matematicamente, eu vou ter aqui menos 2. Não é isso? Eu vou ter menos 2. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Aí é que vem a parte do cálculo que é um pouco mais complexa. Com esse menos 2 aqui, eu vou pegar o valor dele e multiplicar, já que é negativo, né? Eu vou multiplicar ele por 10 elevado a 10. Tá? E depois, o que eu vou fazer com o resultado? O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou fazer novamente uma outra multiplicação pela quantidade de elétrons que está aqui, que é menos 4, vezes esse símbolo aqui, ó. Vezes esse símbolo lá. Entendeu? Bom, uma coisa eu posso fazer logo. Vamos substituir o símbolo pelo aquele valor lá. Menos 1,6 vezes 10 menos 19. Então, uma coisa eu posso fazer logo, anular aqui. O que é que eu posso anular? Eu posso logo fazer aqui menos 19 com 10. Então, o que é que eu faço? Eu já tiro 10 daqui e já tiro 10 daqui, me deixando só menos 9. Em vez de 19, aqui vai ficar menos 9 e aqui vai ficar 10. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Então, eu tenho aqui 2 vezes 10 vai dar o quê? Menos 20. Ok? Agora aqui, se eu for fazer o cálculo, eu teria que fazer esse cálculo aqui numa calculadora científica, porque 10 a menos 9 eu tenho que fazer de outra forma, né? Mas vamos supor que o resultado aqui, eu tenho mais ou menos a ideia que esse resultado aqui, ele vai dar mais ou menos... deixa eu ver aqui, vai dar menos, acho que menos 220, menos 28 ou 280, tá? Deve dar o resultado. Eu teria que calcular isso aqui numa calculadora eletrônica para multiplicar pela quantidade de elétrons, tá? O que acontece é o seguinte aqui, ó. Como o valor aqui é negativo e o valor aqui é negativo, eles vão ter que se somar os dois, tá? Como eles vão se somar, negativo, então eu vou ter menos 300, que vai dar 280, com 20 negativo vai dar 300. Então, o potencial elétrico que esse condutor pode conduzir são 300 quilos de elétrons, tá? São 300 quilos de elétrons. Então, quer dizer, esse condutor aqui, só por causa desse diferencial de que cada átomo eu tenho 2 elétrons a mais para ser conduzido, ele vai me dar um potencial de 300 quilos elétrons, tá? Certo? Então, a gente sabe que por essa medida aqui, para cada elétron, a gente consegue saber qual é o potencial de condução elétrica
daquele átomo lá, tá? A gente sabe qual é a diferencial. O problema é, tá, quando tu tem ao lado dele um terceiro átomo e que ele é totalmente positivo. Esse é que é o problema. Quando isso ocorre, geralmente esses elétrons aqui, eles perdem a capacidade de se conduzirem nesse condutor, porque existe um outro condutor aqui do lado, que vai transferir os elétrons dessa massa para o outro elétron, certo? Então, o que acontece? Acontece que quando isso ocorre, esses 300 aqui, eles são anulados para esse condutor. E como aqui a massa é altamente positiva, e se tiver mais átomos positivos do que negativos, o que é que vai acontecer aqui? Os elétrons vão ficar presos, não vão conseguir sair daqui, tá? Então é por isso que o Coulomb, aonde que ele vai entrar agora, tá? Aonde que ele vai entrar? O Coulomb, ele vai definir para você o potencial que esse corpo aqui, no caso, seja um carvão, alumínio, tungstênio, seja lá o que for, ele vai definir a capacidade que esse corpo tem de reter os elétrons ou de conduzir os elétrons. Então o Coulomb ele define, ou ele vai reter os elétrons ou ele vai deixar passar algum desses elétrons. Então a partir do momento que Coulomb, que foi se eu não me engano foi um europeu, descobriu essa propriedade das massas atômicas e dos elétrons, ele começou a definir quais materiais poderiam segurar elétrons e quais materiais poderiam conduzir ou dissipar elétrons. Então, por essa diferença, Coulomb conseguiu criar o que nós chamamos de placas, placas isolíticas, as placas que conseguem reter e guardar elétrons. Isso aqui não é tão importante, esse cálculo, pelo menos agora, né? Não é tão importante porque eu só fiz esse cálculo para vocês entenderem que quando existe um diferencial na massa, você tem alta capacidade de carga elétrica a ser conduzida, que é justamente essa carga aqui. O problema é quando você tem uma outra massa que está junto e essa massa ela vai puxar os elétrons para ela e vai reter os elétrons, parando a condução ou liberando muita pouca condução. E aí isso nós chamamos de Coulomb, a capacidade Coulomb de reter os elétrons e deixar passar só um pouquinho desses elétrons. A partir dessa definição foi criada uma gama enorme de componentes e materiais eletrônicos com o passar do tempo. Então o Coulomb, ele foi o quê? Ele foi a premissa, ele foi o primeiro a possibilitar que a eletrônica, o dinamismo da eletrônica pudesse ser feito a nível de componentes, tá? Então vamos lá, vamos entender agora como é que ele pode ser feito o Coulomb, tá? Então olha só. Se eu tenho aqui um material, tá? Eu tenho um material aonde o Coulomb dele é alto, vamos dizer assim, um Coulomb muito alto, e eu tenho um outro material onde o Coulomb dele é baixo, eu estou fazendo a seta para baixo para dizer que o valor de Coulomb dele é baixo, tá? E a seta para cima para indicar que o valor de Coulomb dele é alto. Então o que acontece? Se eu tiver um condutor aqui, ó, e encostar esse condutor que está com uma carga de elétrons alta, né? Uma carga de elétrons altas, o que vai acontecer? Como o Coulomb aqui é alto, quer dizer, a massa positiva é muito alta, certo? O que vai acontecer? Esses elétrons vêm para cá e vão ficar aqui retidos, vão ficar presos aqui nesse material. Eles não vão conseguir, por mais que eu encoste um outro condutor aqui de uma massa para outra, eles não vão conseguir. Por que eles não vão conseguir? Porque essa ligação entre essa massa de Coulomb baixo e a de Coulomb alto, elas não estão, como é que eu posso dizer? Esse condutor não tem carga, a carga dele é nula. Então ele não pode transferir. A única forma que pode ocorrer essa transferência é eu desviar, olha só, eu desviar parte desse condutor para cá. Quando eu faço isso, automaticamente isso aqui passa a ganhar carga de condução. Mas mesmo assim, vejam só,
Mesmo assim, não vai passar todos os elétrons para esse próximo corpo de valor Coulomb baixo, tá? Vai passar só uma parte, porque esse aqui é tão alto o valor dele que vai passar só alguns elétrons e alguns deles, poucos, é que vão ficar presos aqui, ó, tá? Alguns deles, poucos, é que vai ficar preso. Então, esse é o princípio que nós chamamos de inversão de Coulomb elétrico. Você tem uma massa altamente positiva que não deixa os elétrons passarem adiante, e quando você aplica a corrente entre os dois coulombs, ele automaticamente passa a corrente, mas não na mesma quantidade que foi acumulada. Não na mesma quantidade que foi acumulada. Grande Cristiano, tudo bom, querido? Então, o que acontece? Ó, quando os elétrons passarem para cá, e a gente vai ver aqui que a massa positiva, ó, tem menos positivo aqui, porque o Coulomb dele é baixo, então qualquer contato que houver aqui de qualquer condutor, os elétrons vão automaticamente sair em alta velocidade. Entendeu? Então é por isso que sempre os transformadores de energia, eles vão fazer isso. Eles vão ter uma polarização alta de positivo, vai acumular elétrons, e ao momento que ele joga uma carga na intermediação das duas placas, a gente chama isso de placas Coulomb, o que é que vai acontecer? Ele passa só uma parte desses elétrons para cá, para que eles possam sair em alta velocidade, numa taxa específica para o resto do alimentador. E é aqui que vai entrar a chamada conversão para DC, porque até então aqui, tudo que está acontecendo é AC, tá, pessoal? Tudo que está acontecendo é em AC. Agora aqui é que vai acontecer a mágica da inversão da dinâmica elétrica AC para converter depois em DC, tá? Então vamos ver como é que acontece isso daí. Ó, para quem chegou atrasado, lembrar que amanhã à noite já vai ter no YouTube essa aula, tá? E lá no YouTube vocês vão poder reassistir ela para entender melhor o caso tenha perdido alguma coisa. Então vamos lá. Então, aí, grande Cristiano, é isso aí, Cristiano. Amanhã já dá para rever o que você perdeu aí. Então vamos lá. Como é que vai acontecer essa inversão de AC, que está aqui, para depois virar DC? Para isso eu vou precisar de um sistema chamado diodal, tá? Mas que diabo é isso, né? Que diabo é isso, diodal? Você deve estar perguntando. Então, para a gente entender isso aqui, eu tenho que explicar agora. Ah, beleza, Cristiano, beleza. Tá perdoado, meu querido, tá perdoado. Então vamos lá. O sistema do diodal, eu tenho que explicar para vocês primeiro o que é o diodo, tá? Então olha só. O diodo, geralmente o diodo, ele é um componente eletrônico, que eu vou até desenhar ele aqui, tá? Vou até desenhar ele aqui. O componente diodo, ele é um componente que normalmente ele permite a energia passar, certo, por ele, ou ele simplesmente bloqueia a energia inversamente. É isso que ele faz. E o diodo é um componente que nós vamos até estudar em mais detalhes no futuro. É um componente que ele tem polaridade, tá? Essa parte aqui, polaridade dele é chamada de positiva, essa parte que tem o triângulo. Eu vou dar um segredo para vocês nunca esquecerem que esse triângulo é a parte positiva. Sabe qual é o segredo? Se a gente for analisar, olha a dica, se a gente for analisar o triângulo, o tamanho dele comparado com essa linha, quem é maior, o triângulo ou a linha? O triângulo. Então a massa maior está no triângulo. E como a gente viu em Coulomb aqui, quanto maior massa positiva, maior vai ser o lado positivo e a força positiva. Então, é só lembrar que a parte maior do desenho dele vai ser a parte positiva. E essa parte menor aqui vai ser a parte negativa, ok? Então, o que acontece? Veja só. Se eu chegar aqui nesse diodo e aplicar aqui um contato de um condutor, né? Vou aplicar aqui um contato de um condutor. Que esse condutor está com carga de elétrons, vem a pergunta. Os elétrons vão passar para esse outro lado ou não? Quem responde aí? Os elétrons vão passar
desse lado positivo do diodo para o lado negativo ou não? Vai passar ou não vai passar os elétrons por esse diodo se eu encostar aqui o condutor negativo na parte positiva? Vamos ver quem me responde. Quem acerta aí? Vamos ver. Tchan, tchan, tchan. Vamos ver quem acerta. Vou repetir. Opa, quem falou? O Johnson falou. O nosso amigo Cristiano falou não deveria. Realmente não deveria pelo seguinte, porque aqui eu não tenho nada após o diodo, né? Eu não tenho nada após, mas vamos supor que tenha algo aqui depois do diodo. Então vem a pergunta novamente. Se eu encostar aqui o condutor com carga de elétrons na parte positiva, vai passar ou não? Vai passar. Por quê? Por causa de duas leis dinâmicas que nós já vimos. Duas leis. Quais são? Positivo e negativo se atraem, certo? E se fosse positivo, positivo não se atrairia. Se fosse negativo, negativo não se atrairia. Isso, atração eletrostática. Então o que acontece? No caso, os elétrons vão perceber que existe uma massa positiva enorme aqui no diodo. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão passar tranquilamente para o outro lado aqui, dando continuidade no diodo. Agora vamos fazer ao contrário. Aí agora tem tudo a ver com o que o Cristiano falou. Agora vamos fazer o contrário aqui, ó. Tá? Aí eu pergunto, agora que veio interessante. Vai acontecer desses elétrons eles passarem desse diodo para o outro lado? Vai acontecer isso? Passar para o outro lado do diodo? Já que o diodo está com a polaridade negativa. Isso, depende do potencial. Mas aí é que está. O potencial eu não sei qual é que está aqui do outro lado do circuito. Eu não sei qual é esse potencial. Eu não tenho ideia do que tem aqui depois. Normalmente, se eu só encostar o diodo aqui, não vai passar. O diodo vai simplesmente, a energia, os elétrons vão perceber que não há a massa que irá puxar ele, estão do outro lado da barreira negativa, do polo negativo do diodo. Então, o que é que a energia vai fazer? A energia vai fazer o que eu expliquei naquela hora sobre AC ter dois sentidos, tá? Então a energia, em vez de caminhar para cá, já que isso aqui é AC, tá? É a corrente alternada, já que é AC, o que vai acontecer? Ela vai ter repulsão pelo diodo e o diodo vai cortar a linha elétrica. Quer dizer, o que tivesse aqui, o diodo vai simplesmente chegar aqui, ó, corta. Ele corta o que iria acontecer, a energia passar para lá, tá? Então veja bem, ó. O sistema diodal ele é interessante porque ou ele permite a energia passar ou ele bloqueia a energia dependendo do potencial e do tipo de energia que estiver trafegando lá. Então o diodo ele tem essa propriedade, tá? Então deu para entender aí, eu acho que todo mundo entendeu qual é a função do diodo eletronicamente. Ou ele permite a corrente elétrica passar numa determinada potencial ou tensão, ou ele não deixa a corrente elétrica passar. Tá? Simplesmente a corrente retorna se for no caso de AC, mas se for DC é outras coisas que acontecem, tá? Então vamos lá, tá aqui, vamos voltar para o nosso transformador. Tá aqui o nosso Coulomb baixo de massa positiva e o nosso Coulomb alto de massa positiva. Aqui é baixo e alto. Então o que acontece? O que acontece é que geralmente em circuitos de transformações eles colocam diodos como se fossem invertidos. Vamos colocar aqui um diodo invertido. Aqui. Eles colocam assim, ó. Na realidade, só para vocês entenderem o que eu vou desenhar, deixa eu fazer o seguinte. Se eu tivesse dois diodos e quisesse que a energia passasse de um diodo para o outro, como é que eu iria desenhar esses diodos? Lógico que eu não posso fazer assim, inverso, ó. Eu não posso fazer inverso. Por que eu não posso fazer inverso? Porque eu estou dando aqui negativo com negativo e positivo com positivo aqui. Eu não posso fazer isso. Então,
Os diodos, normalmente, num circuito padrão, eles têm que dar continuidade, de alguma forma. Então, eu tenho que ter aqui um outro positivo, e um outro negativo. Por quê? Porque aqui sempre as cargas inversamente vão se atrair, certo? Elétrons vão chegar aqui, vai chegar nessa ponta, vai ter outra massa positiva para atrair novamente os elétrons e assim por diante. Mas no caso do transformador, a coisa foge do padrão, tá? Por quê? Porque eles vão fazer os diodos assim, ó, do jeito que eu vou desenhar aqui. Aqui você vê que tá, se você perceber bem, tá um apontando o negativo um para o outro, ó, negativo, negativo, tá vendo? E eles vão fazer a mesma coisa aqui com o positivo, ó. Aliás, não, aqui é o contrário, aqui é que vai ter uma leve continuidade. Eles vão fazer ao contrário. Mas aqui eles vão cometer, não é um pecado, é uma engenharia de força, que vocês vão entender já já. Ó. Então é assim, ó. Reparem só como é interessante, ó. Reparem como é interessante. Tá? Você vê que aqui é negativo, negativo. Você vê que aqui é positivo, positivo. E aqui você tem a normalidade entre os diodos. Você tem a normalidade entre eles, né? Isso aqui é interessante. Então, como é que acontece na realidade a transformação de uma energia AC para DC aqui dentro? Simples, da seguinte forma. Primeiro, daqui, já que os dois são negativos daqui vai sair a polaridade negativa, tá? Do circuito de inversão. Eu vou já explicar o porquê. E daqui, aliás, é o contrário, desculpa, é o contrário. Aqui vai sair a polaridade positiva. E daqui vai sair a polaridade negativa. Certo? Mas por que vai acontecer isso aí? Simplesmente por esse fato aqui, ó. Se por acaso nessa questão do Coulomb alto e do Coulomb baixo, eu puxar daqui, ó, da onde o positivo é mais alto, você tá vendo onde o positivo é mais alto? Se eu puxar daqui o positivo e ligar ele aqui, certo? O que é que vai acontecer? Certo? Eu vou ligar aqui o positivo. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que a massa positiva daqui, ela vai jogar os elétrons para puxar por aqui, ó. Para puxar por aqui. Tá? Por que puxar por aqui e não aqui por baixo? Porque os elétrons que vão sair aqui, eles vão ser atraídos pelo positivo desse diodo. Certo? E o diodo vai fazer o quê? Vai jogar esses elétrons aqui, para o outro lado. E como esse diodo já está fazendo o mesmo, o potencial de elétrons aqui é muito alto. Então, o que vai acontecer? Ele vai jogar aqui os elétrons no teu circuito de DC, já aqui no caso ó, eu estou em DC, ele vai jogar como se fosse energia positiva. Tá? É isso que ocorre a inversão. Os elétrons no AC, eles são negativos. Mas uma vez que eles são diodados nesse sistema para serem jogados no aparelho eletrônico, eles passam a sair do polo positivo. Então, veja bem, existe uma coisa na eletrônica que diz, em DC, a energia ela sai positivamente, mas em AC, todos os elétrons são negativos, tá? Isso aí é o que eu falei na primeira aula para vocês, que eu disse que ia haver uma confusão, e essa confusão existe até hoje, até para quem está aprendendo elétrica e eletrônica. Quando está em AC, todos os elétrons são negativos, mas quando o AC é convertido para DC, os elétrons passam a circular no circuito eletrônico como se fosse carga positiva, ok? Muito bem, e esse negativo aqui? Como é que ele vai se transformar em negativo? Né? Simples, ó. O que vai acontecer aqui, acho que chegou mais alguém aí. O que vai acontecer aqui, lembra que eu falei para vocês que aqui iam ter mais elétrons negativos do que massa Coulomb positiva?
Lembra que eu expliquei isso para vocês? Então o que eles vão fazer aqui é interligar, só que eu vou ter que dar a volta aqui. Espera aí, eu vou ter que dar a volta. Eles vão ter que interligar. Cadê, meu Deus? Eles vão ter que interligar. Eu vou dar um pulo aqui por cima, para vocês não entenderem que vai unir com o fio, tá? Eu vou dar um pulo aqui, ó. Eu dei o pulo, tá? Ele vai interligar aqui, ó. Quando ele fizer essa interligação, os elétrons também vão passar aqui, ó. Eles vão passar por esse fio, os elétrons. Eles não vão encostar nesse, lógico, porque tem o pulo, né? Ok, Ivanildo, ok. E quando eles chegarem aqui, o que vai acontecer? Os elétrons aqui não vão poder correr para cá. Por que não vão poder correr? Por que eles não podem? Porque aqui é elétron com elétron, ó, negativo com negativo. Então não pode, eles não vão poder correr para cá. O que vai acontecer é que ele vai praticamente dar a volta, ele vai dar a volta aqui nos diodos para chegar a essa massa maior positiva aqui de baixo. E quando eles derem a volta e chegarem aqui na massa positiva, eles vão ter lastro para onde sair os elétrons. Entendeu? Então, por isso que nós vamos dizer que quando os elétrons estão nessa posição, eles deram toda a convergência diodal para saírem na única posição em que eu tenho uma massa positiva para jogar eles para fora. Então, isso vai bater certinho com o que está aqui, ó. Isso vai bater certinho. Por quê? Porque eu tenho aqui uma massa Coulomb enorme de positivos e uma massa Coulomb menor de positivos, aonde eles têm que passar em menos quantidade nesse transformador para depois passar pelo mesmo processo entre massas altamente positivas dos elétrons e massas altamente negativas aqui em cima dos elétrons, tá? Então é por isso que vai acontecer de tu ter uma polaridade positiva e uma polaridade negativa, tá? Na realidade, a gente pode dizer assim, né, que em circuitos DC a energia ela faz esse sentido contínuo, por isso que é chamado de energia contínua. Ela faz sempre esse sentido contínuo, porque o sistema diodal vai fornecer essa eletrostática, onde as cargas vão virar positiva e a eletrostática do outro lado da fonte vai fazer toda a eletricidade positiva ser chamada novamente pelo sistema diodal, que vai recircular a energia novamente pelo circuito. Então, por isso que a fonte é tão importante. Sem a fonte, a energia não tem como ser distribuída no circuito eletrônico e depois ser rechamada de volta dentro do sistema diodal, tá? Então, deu para entender aí como esse sistema diodal faz com que a energia flua para o DC em positivo e não como negativo no AC? Deu para entender aí, pessoal? Beleza. Beleza. Então, deu para entender então como as fontes realmente fazem essa convergência. A isso aqui nós chamamos de transformador, tá? Isso é o que a gente chama de transformador lá. E essa é a ponta, aquele sistema diodal que estava bem aqui, que sem querer eu apaguei, desculpa. Ele é o final do transformador, tá? Ele é o final do transformador. É claro que fontes mais bem construídas tem muito mais componentes, mas isso aqui é o básico, primário de uma fonte simples, tá? De uma fonte bem simples. Beleza, então nós já chegamos aonde queríamos, que era justamente a energia de um circuito eletrônico, certo? Chegamos já na energia de um circuito eletrônico. Então agora vem a pergunta. Como é que eu sei que a energia dentro de um circuito eletrônico, como é que eu posso saber como é que ela vai ter potencial de funcionamento dentro de um circuito eletrônico, né? A gente pega, por exemplo, uma placa enorme aqui, cheia de componentes enormes, e a gente vê que entra somente 12 volts, né? É uma energia bem pequena. E aquele circuito faz maravilhas lá, né? Faz mil e mais coisas lá, tem processador até sendo alimentado, tem sistema de vídeo e não sei mais o que, barramento disso, não sei mais aquilo. Então vem a pergunta,
como é que será que ocorre a potencialização dessa energia aqui no circuito, né? Para ocorrer isso daí. Bom, aí é que tá. Essa vai ser o nosso, vamos dizer, vai ser o nosso caminho das próximas 4 aulas. Vai ser entender como essas forças dinâmicas elétricas vão potencializar os circuitos eletrônicos, tá? E a primeira potência que nós vamos aprender, é a resistência, tá? A resistência. Vocês sabiam que sem resistência não há amplificação? Não há elevação de potência da corrente ou elevação da amperagem da corrente? Então não existe isso sem resistência. Então se você criar um aparelho eletrônico que não tem resistência nenhuma, você não vai ter amplificação de nada, nem da própria corrente elétrica, nem do potencial elétrico, nem da amperagem e assim por diante. Tá? Então, por isso que geralmente em estudo de eletrônica, uma das primeiras coisas que a gente aprende é resistência à corrente elétrica. Vamos entender o porquê disso daí. Antes de mais nada, deixa eu logo explicar para vocês que a resistência, o símbolo dela é de origem grega, tá? Era um símbolo assim, ó. É um símbolo de origem grega, tá? Era esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui parece uma pessoa de braços abertos, não parece, né? Quem chegou aí, Ah, tá, mas... Vamos lá, então. Então, esse símbolo aqui, ele na realidade ele significa omni, tá? Omni. Ou significa a unidade do indivíduo. Até em filosofia o pessoal usa isso aqui, tá? Então vem a seguinte questão. Esse símbolo ele mostra muito bem os braços de duas pessoas para cima, como se fosse assim, ó, né? Então ele está demonstrando aqui justamente capacidade de força do indivíduo humano, tá? Hoje a resistência ela é um símbolo mais simples, que é esse símbolo aqui que todo mundo conhece, que é o símbolo que determina ohms, tá? Ohms foi o nome dado em homenagem ao cientista que descobriu essa força da resistência elétrica. Tem até uma lei que eu vou explicar para vocês, a lei de Ohms, né, que é uma das leis mais importantes da eletrônica, porque ela que vai te equalizar algumas coisas que nós vamos ver agora. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer em relação à lei de Ohms é entender o seguinte, que a partir do momento que você tem uma energia DC, você não tem mais AC. AC não tem mais. O AC ele vai ser só para alimentar novamente o teu DC e fazer o circuito retornar de novo. Então veja bem, a partir desse momento a gente vai representar o DC como se fosse um polo positivo, tá? E um polo negativo. Então assim que nós vamos representar DC. Então a massa maior aqui nós vamos chamar de positiva e a massa menor aqui nós vamos chamar de negativa. Deixa eu fazer ela menorzinha aqui. Então o que acontece? Se eu fizer a corrente aqui da massa positiva e eu fazer ela ir para o negativo dessa forma, dentro do meu circuito eletrônico, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma nulidade. Quer dizer, eu não tenho aqui, na realidade, eu não tenho resistência nenhuma. A energia ela vai sair daqui, digamos que eu tenha 10 volts, né? Vai sair 10 volts para cá e vai chegar 10 volts. Entendeu? Vamos supor que essa energia em potencial de força, agora vamos falar em potencial de força, conforme a gente aprendeu nas aulas anteriores, que a tensão vai sair 10 e vai chegar a 10, mas a amperagem, vamos supor que essa fonte de energia aqui, DC, ela tenha 1 ampere, está aqui 1 ampere, vai sair 1 ampere e vai chegar 1 ampere, entendeu? Resumindo, eu não tenho nenhuma dinâmica eletrônica. É isso que nós chamamos de nulidade eletrônica, porque não tem nada dinâmico, a energia sai e volta. Então, a isso a gente chama de DC realmente, que é a energia contínua. A fonte está aqui, vai e volta, e não há modificação nenhuma da força.
né? Então isso é um problema. Então, para isso, esse cientista que descobriu a lei de Ohms, a observação de Ohms, ele pensou o seguinte: e se eu colocar algo aqui? E se eu colocar algo? Deixa eu apagar aqui. E se eu colocar aqui uma resistência aqui, certo? Uma resistência, algo que resista à passagem da energia elétrica. Todo mundo conhece aí a lâmpada, né? Todo mundo conhece a lâmpada, tem aqui o filamento dela, certo? Tem aqui os dois polos do filamento, certo? E a gente sabe que tem aqui um polo e aqui outro polo. Então a energia vai por aqui, passa por ela aqui e sai por aqui. Lógico que ela ilumina, ela vai ter luz. Por quê? Porque o filamento aqui está oferecendo resistência à passagem elétrica. Thomas Edison passou quase 2 anos para descobrir qual era o melhor material que aguentasse essa resistência sem quebrar o material. Por incrível que pareça, a gente sabe que o tungstênio foi o melhor com o tempo, mas o primeiro material que ele descobriu, por incrível que pareça, foi o carvão, tá, gente? Foi um pedaço de carvão. Ele, na doida lá, um dia ele meteu um pedaço de carvão ali, e ao meter o pedaço de carvão, ele viu que ficou muitas horas e horas e horas o carvão aceso ali. Então ele já descobriu que o carvão era um dos melhores materiais. Mas ele viu que não durava muito tempo. Com o passar dos anos, 5 anos depois, ele descobriu que o tungstênio aqui sob vácuo, ele conseguia aguentar muitas e muitas horas a mais. Mas muito bem, o fato de estar irradiando luz significa que a energia está se concentrando em maior potencial aqui. A energia entra em grande volume, os elétrons entram em grande volume, as cargas elétricas ficam a maior parte do tempo presas aqui e aos poucos elas saem pela outra polaridade, né? E aí isso nós chamamos de esse aquecimento e a retenção e o trabalho de força aqui, a gente já aprendemos que são os watts, né? Que são os watts da lâmpada. Beleza. O que eu quero chegar com vocês é que ao tempo que foi aplicada essa resistência, alguma coisa mudou nessa região aqui e alguma coisa mudou nessa região aqui. Alguma coisa foi alterada, entendeu? Agora vem a pergunta: como é que conseguiram observar essa alteração quando foi aplicada a resistência? Da seguinte forma. Ele fez da seguinte forma. Ele aplicou uma resistência X. Vejam o que eu vou fazer aqui. Ele aplicou uma resistência X quando estava numa voltagem específica e numa amperagem específica. Quando ele aplicou uma resistência X e ele aplicava 10 volts, a amperagem ia para 1 ampere. Só que foi feita uma experiência de aplicar mais energia. Ele colocou 20 volts. E para observação dele, ele percebeu que ampliou para 2 amperes. A força de trabalho e a capacidade de potência da corrente aumentou quando ele jogou 20 volts. Quando ele jogou 30 volts, ele percebeu que aumentou para 3 amperes. E assim por diante. Certo? Só que chegou uma hora em que ele... Isso mesmo, Ivanildo. É isso mesmo. Isso porque era o carvão, era um filamento queimado. Isso mesmo, era o carvão. Que já tinha se transformado em carvão. Aí ele percebeu que aquele estado dava mais tempo de utilização. Então, olha só. O que acontece aqui? Ele percebeu que ele chegou no limite. O limite de que, quando ele aplicava X volts, a amperagem era 0. Por quê? Porque simplesmente a resistência parou de funcionar. Ela simplesmente interrompeu de vez a passagem da energia elétrica. Agora vem a pergunta: aonde essas diferenças de forças proporcionais, vejam que são proporcionais, né? 10 deu 1, 20 deu 2, 30 deu 3, então existe uma proporcionalidade aqui que vocês vão entender na lei de Ohms.
Agora vem a pergunta, aonde foi feita essa mudança na potência da corrente aqui, né? Dos amperes? Mudou aqui desse lado ou desse lado? Aonde ocorreu a mudança? Do lado esquerdo aqui ou do lado direito? Vamos ver quem sabe aqui me responder. Vamos ver quem acerta. Essa mudança de amperagem ocorreu aqui do lado esquerdo ou do lado direito? Não, podem chutar aí, pessoal. É errando que se aprende. Pode chutar aí. Isso aí, o Matheus, né, Matheus? O Matheus acertou, viu? Esse diferencial, ó, ele mudou aqui, era 10 volts por 1 ampere, certo? Aí ele mudou aqui, ó, para 20 volts. O que aconteceu? Que na hora que ele mudou para 20 volts, o que era 1 ampere nessa parte se transformou em 2 amperes. Tá? Se transformou em 2 amperes aqui, a 20 volts. Foi isso que aconteceu. E é desse lado aqui já que em circuitos DC, como eu expliquei naquele monte de gráfico que eu fiz aqui, ele vai do positivo para o negativo, tá? Em DC. Esse é o sentido da corrente em DC, tá? Então o potencial aqui de corrente aumentou desse lado do resistor. Agora eu pergunto, o que aconteceu desse lado aqui? O que aconteceu desse lado aqui? O que aconteceu foi que manteve 1 ampere. Tá? Então, da forma que saiu 1 ampere aqui, ó, da forma que está aqui fora, nós temos aqui fora 1 ampere, o resistor fez com que esse 1 ampere se transformasse antes de passar pelo resistor em 2 ampere, e ao sair do resistor, ele retorna como 1 ampere novamente. Tá? Então, a gente, na lei de Ohm, você vai ver que ela diz o seguinte, ó, se eu pegar os dois lados aqui do resistor, esse lado e esse lado do resistor, você vai ver que a lei de Ohms, ela trata o seguinte, que a resistência, tá, vou colocar R aqui, é igual ao diferencial de tensão e corrente entre os pontos do corpo do resistor. Agora vem uma coisa importante sobre a lei, tá? É o diferencial de tensão e corrente entre os pontos do resistor ôhmico, tá? Ôhmico, que vai ser proporcional à força, tá? Proporcional à força ou potência, tá? Proporcional à força ou potência, ok? Então, agora que vem o interessante, por que a lei fala de ôhmico, né? Fala de ôhmico. Porque todo resistor que resiste à passagem da energia elétrica, se ele for verdadeiramente ôhmico, ele tem que deixar passar um pouco dessa eletricidade. Ele resiste, ela fica aumentando a tensão e a força, a potência aqui, mas ele tem que lastrar um pouquinho dessa potência para fora. Por quê? Porque se ele não lastrar, ele vai aquecer infinitamente a ponto de isolar a condução elétrica e a resistência. Então é o que acontece, ele simplesmente interrompe, tá? E quando isso ocorre, não, ela não fica, Matheus, ela não fica armazenada, ela fica potencializada, mas não armazenada, tá? O que acontece, só para esclarecer aí a dúvida do Matheus,
do Matheus, o que acontece é que essa parte do teu circuito vai ter uma potência energética maior, tá? Mas não quer dizer que ela vai ficar armazenada, tá? Porque como isso aqui vai ter várias outras linhas elétricas aqui emendadas, o que vai acontecer? Essa energia em potencial, ela vai ir para outro local, na realidade ela vai sair daqui para outro local. Mas para que ela continue constantemente sendo potencializada, o resistor tem que deixar lastrar um pouquinho dela para outro lugar, entendeu? Então o resistor ele não pode ficar acumulando. Se ele acumular, ele vai aquecer infinitamente a ponto de ou estourar ou queimar ou fazer isso aqui, ó, isolar a corrente. E quando acontece isso aqui, simplesmente não tem mais energia saindo mais, tá? É o que a gente chama em eletrônica quando ocorre isolamento. Eu, por muitas vezes nos grupos aí que me acompanham, que eu falo sobre os defeitos de máquina e tudo, eu geralmente falo, ó, tem alguma SMI, tem algum SMD que aqueceu demais e está fazendo isolamento, né? Vocês já viram eu falando muito isso aí. Então é exatamente isso aqui. Se ocorrer um defeito no resistor, na resistência, e ela não lastrar mais energia para fora, ela vai aquecer de alguma forma que vai simplesmente isolar o circuito e não vai haver mais potencial elétrico. E sem potência elétrica, acabou a energia, não tem mais para onde a energia fluir, tá? Então ele não armazena. O armazenamento já vai ser um componente que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas deixa eu explicar a questão do ômico aqui da lei. Então vamos voltar para a lei aqui. A resistência é a diferença de tensão de corrente entre os pontos do resistor, quer dizer, a diferença entre esses dois pontos aqui, tá? Do resistor ômico, proporcional à força de potência, certo? Então, veja só, por que ômico? Vou explicar agora. O resistor, vou desenhar aqui um resistor. Tá? Ele pode ser desenhado assim. Na próxima aula, antes da 7ª aula, nós vamos ter uma aula de apresentação de componentes. E nessa aula de apresentação de componentes, a gente vai ver o desenho, como pode ser aplicado nos circuitos os desenhos e ver a forma física. Eu vou apresentar eles fisicamente para vocês, até alguns em funcionamento, para vocês entenderem melhor o desenho, a representação e como ele cai aqui dentro do circuito. Tá? Então, olha só, o resistor, isso ou na 5ª ou na 6ª aula que a gente vai ver isso aí, o Matheus. Então, olha só, o resistor, por mais que você dê uma tensão aqui de 1 volt e seja um resistor grande, vou chamar de G aqui que é grande, tá? É um resistor grande, tá? Mesmo que eu dê 1 volt nesse resistor grande, vai sair alguma coisa aqui do outro lado, nem que seja 0,01 milivolt, nem que seja milivolt, mas vai sair alguma coisa, entendeu? Agora, se eu aplicar aqui desse lado do resistor, digamos, 1000 volts, numa potência baixa, digamos 0,01 ampere, se eu jogar aqui nele, vai sair também menos do outro lado. Pode ser que saia 50 volts, pode ser que saia, sei lá, 1 volt, entendeu? Então não importa a energia que você aplicar na entrada aqui, ó, certo? Já que o circuito está correndo assim, ele vai passar pela entrada do resistor, não importa. Por mais que a energia seja pequena, ele vai resistir à passagem de alguma parte dela. Então a isso nós chamamos de ômico. Então não importa se é pouca energia, não importa se é muita energia, ele vai resistir à passagem e deixar passar alguma coisa bem pouquinho aqui. Então a isso nós chamamos de ômico. Agora, vamos ver um resistor que não seja ômico. Aí ele já não se chama mais resistor, já entra no outro caso. Então veja só, é o caso de um resistor que é representado dessa forma assim, ó. Isso também representa um resistor, tá? Isso também representa um resistor. O que acontece é que muitas vezes a energia é aplicada aqui e o resistor simplesmente não deixa a energia passar. Ele simplesmente se invoca, ó, eu não vou deixar a energia passar. Por quê? Porque a minha massa de resistência, ela não é proporcional. E se ela não é proporcional, ela tem que ser alterada para que ela se torne proporcional. E para ela ser alterada,
ela vai receber uma energia muito alta aqui para aquecer. Então ela vai ter um efeito que nós chamamos aqui de efeito Joule, tá? Efeito Joule. E quando esse efeito aquece essa massa a uma determinada temperatura X, aí sim ele deixa a energia passar. Entendeu? Então a isso nós chamamos de semicondutores. São resistências semicondutoras, tá? Então existem dois tipos de resistências. A ômica, que é aquela que o trabalho dela é contínuo de resistência, como eu desenhei ainda há pouco, e existem as resistências de semicondução. Então elas são chamadas de componentes semicondutores, tá? Então existem dois tipos de resistência. As ômicas, e essas aqui a gente diz que elas são não ômicas, tá? Então não ômicas, porque elas são mais o que? Semicondutores, tá? Semicondutores, tá? Então vocês já entenderam por que que a lei ela diz que a diferença de tensão e corrente entre dois pontos do resistor ômico é proporcional à força de potência aplicada, tá? Então por isso que tem essa palavra ômico na lei aí, tá? Pois bem, vamos continuar aqui então. Tirar a lei de ohms aqui, já deu para entender. Já deu para entender que existe um outro tipo de resistor, que ele é mais um semicondutor do que um resistor em si, certo? E agora vem a pergunta que não quer calar, tá? A pergunta que não quer calar. Toda vez que eu aplico aqui mais voltagem, né, mais corrente de tensão, o potencial aumenta por causa do resistor, né? Que o resistor está resistindo. É como se fosse assim, ó, para não ter mais dúvida. Eu vou fazer uma coisa aqui para ninguém mais ter dúvida sobre isso que eu acabei de explicar. Lembra do nosso tanque de água, né? Você tem um tanque de água ali. E você tem aqui o tubo lá, certo? Olha, se eu não tiver resistência nenhuma, em questão talvez de 1 minuto, a água todinha vai cair para cá. A água todinha, aí o tanque vai o quê? O tanque vai esvaziar, certo? A água todinha vem para cá em questão de 1 minuto. Mas para evitar isso, o que é que a gente faz? Para evitar isso aí, o que é que nós fazemos? Nós colocamos uma válvula aqui, né? Uma válvulazinha e a torneirazinha aqui, ó. É a própria válvula da torneira, né? A própria válvula da torneira aqui. Então vem a pergunta: essa válvula ela vai atuar como um resistor. Por quê? Porque é o momento que eu fecho aqui, certo? Que eu fecho, eu tenho uma pressão maior aqui no tubo. Entendeu? Então essa pressão no tubo, que nós já vimos lá na primeira aula, ela vai ser a amperagem, o ampere. E ao momento que eu vou girando e soltando aqui o lastro, essa amperagem ela vai variando, ela vai sofrendo variação. Então exatamente isso que a válvula faz na torneira é o que o resistor faz aqui no circuito elétrico. Como ele fecha aqui um pouco a continuidade, o que é que vai acontecer? A água não vai passar fluidamente de uma vez só, a corrente não vai passar fluidamente de uma vez só. O que é que vai acontecer? Ela vai ficar retida numa potência maior aqui e o amperagem vai mudar. Beleza. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Que resistor é esse? Qual é a medida dele? Bom, a gente já viu que a medida de um resistor é feito em ohms, que é a potência dele de resistir, é a força do braço dele aqui, como os gregos diziam, de resistir. Então a medida vai ser em ohms. Mas como eu vou calcular? Tá aqui, ó. Tá aqui a fórmula, vocês nem perceberam, estava aqui em cima o tempo todo a fórmula, tá? Então olha só como é fácil. Eu vou fazer o seguinte, ó. A resistência vai ser igual à tensão da corrente sobre a potência da corrente. Entendeu? Então vamos lá. Vamos entender aqui. Se eu subir de 10, eu coloquei o resistor para 20 e automaticamente ela subiu para 2. Então, tanto aqui
aqui ou aqui eu já consigo saber o valor da resistência, tá? Então vamos lá, se é voltagem dividido por amperagem, quanto dá aqui? 20 dividido por 2. Vai dar 10 ohms, tá? Vamos fazer aqui então, 30 dividido por 3, quanto é que dá? Também 10 ohms, entendeu? E se eu fizer aqui agora, 10 dividido por 1, na cara, tá na lata, 10 ohms. Então eu chego à conclusão que nesse caso aqui, o resistor é de 10 ohms. Certo? De 10 ohms. Entendido aí, pessoal? Então, como foi descoberto qual é o valor dessa resistência? Entenderam aí, então? Beleza. Agora, isso. Então, agora vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar um segundo exemplo agora, para vocês entenderem aqui. Vamos pegar um segundo exemplo. Vamos supor... Deixa eu apagar aqui. Vamos supor... Tá? Eu vou apagar até aqui as amperagens. Tá, deixa eu apagar aqui também. Beleza, tá aqui então. Então olha só, vamos supor que eu apliquei nesse circuito, eu apliquei aqui 12 volts, tá? 12 volts. E quando eu fui medir a amperagem, nessa parte aqui, quando eu fui medir a amperagem, me deu 3,2 ampere. E quando eu fui medir a amperagem desse lado, né, ela me deu 1 ampere. Certo? E agora vem a questão, por que, qual resistor está aqui para essa potência ter subido tanto desse lado aqui? A diferença é enorme, né? De 1 ampere para 3,2 ampere. Esse resistor deve ser grande. Deve ser grande, né? Isso. Não, é muito bom, cara. O Cristiano, é muito bom aprender eletrônica. Você entende melhor como é que as coisas funcionam. Então, olha só. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tinha 12 volts, né? 12 volts. Caramba. 12 volts para 1 ampere. Certo? E quando eu apliquei, veja só, quando eu apliquei o resistor e a amperagem subiu para 3,2 ampere, tá aqui, ó, 3,2 ampere. Vem a pergunta que não quer calar, que agora a gente vai fazer dois cálculos. Para qual voltagem subiu? Para qual voltagem subiu aqui desse lado? Eu fui medir a voltagem aqui, deu X volts, né? E a voltagem aqui deu Y volts. A pergunta é, X volts, quanto deu aqui? Esse X volts, né? Simples, é só lembrar da lei de Ohms, que é proporcional. Lembra que eu expliquei, desenhei que é proporcional? Então, é só eu fazer o cálculo aqui da medida real da minha fonte, que é 12 volts por 1 ampere. Quanto é que é 12 dividido por 1? 12. Entendeu? Então, eu já sei que para ter chegado nesses 3,2 ampere, alguma coisa foi multiplicada por quanto? Por 12 ohms. Alguma coisa foi multiplicada por 12. Então, aqui, com certeza também, já que é proporcional, também vai ser 12 ohms. Então, pera lá. Mesmo assim, eu não sei qual é essa voltagem, mas agora que eu tenho os outros elementos, eu consigo calcular. Como? Da seguinte forma, vejam só. R não é igual a volt sobre A? E eu quero saber o volts. Então, o que é que eu vou fazer? Eu apenas vou inverter a posição. Você sabe que em matemática, se em uma divisão algum elemento passa para o outro lado, já passa a ser multiplicação. Todo mundo sabe isso, todo mundo aprendeu no ensino médio isso aí. Então, como é que eu faço? Simples, vai ser voltagem
vai ser a resistência vezes a amperagem. Então, para mim saber agora quantos volts tem aqui, basta eu fazer agora 12 vezes 3,2 ampere. Isso, olha aí, olha. Nosso Matheus aí tá antenado, tá um gavião, mano. O olho não passa nem um mijo de rato, passa aí, né, Matheus? Nem um mijo de rato passa na visão dele aí. Então, olha só, deu 38,4 volts. Tá aí, pronto. Isso, olha aí, isso mesmo. Isso aí, o Ivanildo aí manja muito de matemática. Então, olha só, gente. Então, na realidade, quando a potência aqui elevou, a corrente da tensão elevou também. Então, vai ficar 38,4 volts. Já que é proporcional. Então, isso é que é massa dessa equação da resistência aqui, ó. Tá? É que através dela, se você tiver apenas dois elementos, você consegue descobrir qual é o outro valor. O ruim é se você tiver um só elemento. Se tiver um só, aí o bicho complica. Tem que ter pelo menos dois elementos aqui, tá? Então vocês entenderam que a resistência ela é primordial em qualquer circuito eletrônico. Por quê? Porque é ela que vai gerar a repotencialização da corrente. E isso é importante porque num circuito eletrônico tão complexo como um computador, como um aparelho de DVD que vai usar laser óptico, uma TV de LED de 60 polegadas que ela tem uma frequência de acender e apagar LEDs a 125 mil frequências por segundo, vai acender e apagar aqueles LEDs, cara, tem que ter uma potencialização na fonte DC, eu estou falando de DC, muito alta. Então a fonte ela vai ter muitos componentes que vão acumular e os mais primordiais componentes que ela vai ter lá vão ser as resistências. Por quê? Porque as resistências vão repotencializar a corrente e a tensão elétrica sob nova amperagem, tá? É por isso que muitas vezes tem gente que diz assim, rapaz, o aparelho quando deu curto ali ele explodiu. Diferente de um curto de tomada, né? Um curto de tomada quando você dá pronto, acabou ali, não explode, quer dizer, dá uma chama horrível, mas não explode. Mas sei lá, tem aparelho eletrônico que quando resolve dar um curto lá, ele explode mesmo. Então essa explosão ocorre por quê? Por causa do alto potencial de amperagem que está sendo regulado pelas altas resistências que estão lá dentro. Olha, se tanto é verdade que a resistência, ela além de gerar uma potencialização aqui de um dos lados dela, ela pode também gerar consumo. Por quê? Por que gera consumo? Simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A resistência também gera consumo. Vou explicar o porquê para vocês aqui. Bom, a nossa energia aqui, ela não era 12 volts por 1 ampere, certo? A nossa energia DC não era essa? Beleza, quando a resistência foi aplicada, certo? Ela passou aqui para 38, como o nosso Matheus aí calculou, 38 volts. 38,4 volts. Aí eu pergunto para você, 38,4 volts não é muito maior do que 12? Lógico que sim. Então o que acontece? Se isso aqui for uma pilha ou for uma bateria, ela vai ser sugada muito rapidamente. Agora vocês devem estar entendendo por que um no break ele só te dá 1 hora, 30 minutos, 45 minutos quando ele entra no estado de inversão de bateria. Por quê? Porque geralmente o potencial de saída é muito alto em relação à bateria e à fonte de alimentação. Então a resistência, ela gera um potencial maior de energia, mas ela gera consumo na fonte, tá? Então resistência também é sinal de consumo, tá? Aí vem a pergunta agora, como é que eu sei o consumo de uma resistência, né? Lembra que nós aprendemos na aula passada que consumo é expresso em watts também.
E aí vem a pergunta, como é que eu vou saber o watts de uma resistência? Olha, gente, geralmente ou você já compra ela na medida em watts que o fabricante especifica, ou vem escrito nela lá, né? Vem escrito na resistência. Sei lá, vem escrito lá 2 watts. Tá? Agora é aquela história. Tudo que consome mais é tamanho maior ou tudo que consome mais é tamanho menor? Me respondam aí. Se eu tenho um aparelho que consome mais, ele vai ser maior ou vai ser menor? Me respondam aí. Eu tenho um aparelho que consome mais, ele vai ser maior ou menor? Vamos ver quem responde aí. Eu tenho um aparelho que consome mais. Esse aparelho ele vai ser de tamanho maior ou de tamanho menor? Vamos ver quem acerta. Pode chutar aí, pessoal. Pode chutar. Se der na trave, melhor ainda. Pode chutar aí. Bom, então, já que ninguém respondeu, vou responder aqui. Veja só. Se você compra uma resistência, digamos... Se você compra uma resistência, digamos, de meio watt, vamos chamar de meio watt, essa resistência, ela vai ser pichitinha. Isso, vai ser pequenininha, tá? Se você compra uma resistência de 10 watts, ela vai ter um tamanho maior, bem maior, tá? Se você compra uma resistência de 25 watts, o tamanho dela é enorme, tá bom? Ok? Por que que tem essa diferença para que ela tenha um consumo maior? Porque na realidade é aquela lei de Coulomb que nós vimos. Quanto mais positiva a massa ou mais negativa a massa, vai dar o diferencial de Coulomb. Então, para que ela resista, ela tem que ser feita de um material altamente negativo. Por quê? E pouco positivo, como nós vimos lá em Coulomb, no início da aula. Tem que ser pouco positivo. Por quê? Porque a energia vai chegar aqui, ela vai tentar passar e não vai conseguir. Só um pouquinho dela é que vai passar pela resistência. Por quê? Porque a quantidade de watts vai gerar o consumo dela, a ponto dela bloquear a energia e potencializar a energia aqui de um lado do resistor. E isso vai gerar um alto consumo em relação à fonte, ou à pilha, ou à bateria. Tá? Então, resumindo, quanto mais watts a tua resistência tiver, maior vai ser o consumo dela. Mas isso não é uma desvantagem, né? Poxa, eu tenho uma resistência que tem um consumo muito alto. Mas será que isso é uma desvantagem? Cara, é aí que está o detalhe. Quanto maior a resistência, mais rápido é feito o teu potencial. Mas em compensação, a tua bateria e a pilha vão embora mais rápido. Então, é uma desvantagem isso aqui, tá? Mas muitas vezes a gente precisa usar uma resistência com um watt maior. Por quê? Vou explicar agora o porquê que a gente precisa usar uma resistência com um watt maior. Olha só, imagina que tu tens aqui, imagina que tu tens tem aqui 12 volts por 100 amperes. Olha só, cara. 100 amperes é um potencial muito alto. Isso aqui mata um cidadão. Isso aqui chega a matar uma pessoa, bicho. Então, olha só o que acontece. Se eu for usar aqui uma resistência, imagina, olha, uma resistência de meio watt, entendeu? Sabe o que vai acontecer? Ela vai vaporizar, ela vai... Já era. Por quê? Porque o diferencial, lembra da nossa gangorra lá do diferencial? A nossa gangorra vai estar assim, ó. Ela não vai estar assim, ela vai estar assim, ó. Então, vai cair tudo de uma vez num resistor tão petititinho, tão pequenininho, que ele vai aquecer em em meio segundo ele vai chegar a 1000 graus, 2000 graus e ele vai vaporizar, entendeu? Então, nesse caso, para mim potencializar uma energia tão alta assim, eu vou ter que usar um resistor bem grande, tá?
Nesse tipo aqui, eu vou ter que usar um resistor muito alto, um resistor, sei lá, de 8.000 watts. De 8.000 watts para aguentar essa porrada aqui e potencializar maior. Entendeu? Então é por isso que eu digo para vocês, quanto maior o resistor, maior vai ser o consumo dele em relação à potência da tua bateria ou da pilha. Tá? Agora, se eu estivesse usando um resistor de 800 watts e fosse uma potência de tensão pequena, né? Fosse, sei lá, 2 amperes, certo? Bom, iria funcionar, sem problema, mas eu teria que saber qual é a resistência em ohms. Eu teria que saber qual é a resistência em ohms desse resistor, tá? A única diferença é que esse resistor aqui, ele vai ter um consumo tão alto que essa bateria aqui, em questão de minutos, ela vai acabar. Então, tem que haver um ponto de equilíbrio entre resistência em ohms e consumo em watts. Tem que haver um ponto de equilíbrio. Se o consumo em watts for muito alto e a tua potência de alimentação for baixa, consequentemente alguma coisa vai dar errado aqui, vai cair a potência em todo o teu aparelho. Então tem que haver um equilíbrio aqui. Isso com o tempo a gente vai aprender. Mas sobre resistência, deu para entender aí tudo sobre resistência, pessoal? Beleza. Agora, só para encerrar a aula de hoje, a gente vai entender agora um outro dinamismo da eletrônica, que é justamente o diodo, que a gente estava falando ainda há pouco, tá? Deixa eu apagar aqui, que não é mais resistência. Tá? Não é mais resistência. Vamos falar agora sobre diodal, sobre modulação diodal. A gente chama de modulação diodal, tá? Bom, a gente já viu que o diodo, ele tem uma massa altamente positiva e um lado para condução de elétrons negativos. Então esse é o desenho do diodo, tá? Não tem esse mais não, eu coloquei só para você entender que esse lado dele aqui é positivo e esse lado dele aqui é negativo, tá? Normalmente nós chamamos o positivo de catodo, tá? Catodo é o nome que se dá. Por quê? Porque ele vai captar os elétrons, então ele vai cat de capturar os elétrons. E a parte negativa nós chamamos de anodo, tá? Às vezes a gente confunde isso aqui, quem é anodo, quem é catodo, tá? Mas lembra disso, que o positivo que vai capturar os elétrons para passagem. Então nós chamamos de cat, de capturar, que é o odo, de capturação. E aqui é o anodo, é a parte anoidal que vai permitir a passagem e a saída dos elétrons, ok? Pois bem, então o que acontece? De forma invertida, ele não deixa passar a eletricidade. Então, normalmente a gente costuma fazer esse esquema com os sistemas diodal. A gente costuma dizer assim, que se você aplica eletricidade aqui com elétrons, né, eu vou usar com carga de elétrons, vou usar aquele símbolo que nós vimos na aula inicial, no início da aula. Se você tem uma carga de elétrons que encosta no catodo, ele automaticamente passa o sentido da corrente para sair para o resto do circuito. Vamos colocar aqui resto do circuito. Ok? Agora, se você aplica aqui, tá, uma massa positiva ou algo, não, sem problema, querido, sem problema. Amanhã à noite já está lá no YouTube para você assistir, tá? Muito bem. Então o que acontece? Aqui na massa negativa, o diodo simplesmente não vai deixar. Ele vai ter um efeito de repulsão, ok? De repulsão. Ele não vai deixar a energia seguir para o resto do circuito. Agora, o que acontece quando ele deixa seguir para o resto do circuito? Vamos supor que aqui, na entrada do diodo, está entrando, vamos supor que está entrando aqui 10 volts, certo? Por conveniência dos fabricantes de diodo, principalmente se for um diodo padrão, por conveniência, o diodo, para fazer esse trabalho de passar pela massa e depois jogar a energia na continuidade aqui
das cargas elétricas negativas dos elétrons, ele vai ter um consumo, tá? Todo diodo vai ter um consumo. E esse consumo de trabalho do diodo geralmente está próximo, eu não vou dar exato porque não existe medida exata, mas geralmente ela é uma dízima periódica para mais ou para menos, próximo de 0,7 volts, tá? Então, resumindo, se entrou 10 volts aqui, com certeza não vai sair 10 volts desse lado, porque o consumo médio vai ser esse aqui do teu diodo, tá? Então, quando a energia sair para esse lado do diodo, ela vai sair, nesse meu exemplo, a 9,3 volts, tá? 9,3 volts. Aí vem a pergunta, mas e aí? Aparelhos eletrônicos têm muitos diodos, vai ter perda demais de energia. Mas aí vale o que a gente aprendeu ainda há pouco lá atrás. O resistor é que vai equilibrar isso aqui depois. O resistor pode devolver o que o diodo simplesmente consumiu. Ele pode, numa outra parte do circuito aqui, elevar essa tensão novamente para 10 volts ou então para mais de 10 volts, se for o caso, tá? Então lembrem que o diodo ele tem essa finalidade de fazer a passagem da corrente, se ela for de carga de elétrons negativos, ou não passar a corrente se for de massa de elétrons positivos, tá? Agora existe um outro fator interessante nos diodos, tá? Deixa eu colocar aqui do lado. Existem dois tipos principais de diodos, tá? Existem dois tipos. Existe o diodo de passagem direta. Existe um diodo de passagem direta e existe o diodo de passagem, tá? De passagem passagem restrita, tá? De passagem restrita. Normalmente a de passagem direta a gente chama de diodo comum mesmo, diodo, tá? E esses de passagem restrita, nós chamamos eles de, se eu tiver com a palavra errada, mas deve ser Zeners, tá? Deve ser Zeners. Deixa eu só conferir se eu estou escrevendo certo a palavra. Deixa eu só conferir aqui, diodo Zener. Então, olha só. Então, o que acontece? O diodo Zener, ele tem uma propriedade que o diodo comum não tem. Tá? Uma propriedade que ele não tem, que eu vou mostrar agora. O diodo de passagem direta, vamos chamar passagem direta, ele só deixa a corrente passar por polaridade, tá? Lógico que ele vai ter um consumo. O diodo vai ter um consumo que eu mostrei aqui para vocês, que em média é 0,7, tá? Então ele vai deixar passar direto se tiver, como eu falei para vocês, cargas de elétrons no catodo que vai passar para o anodo da continuidade do circuito. Aí o que acontece com esse outro aqui, o Zener? O Zener é uma passagem restrita por uma tensão específica. Tensão específica, tá? Então, resumindo, esse diodo aqui, se a tensão que tiver aqui antes do catodo não for a tensão que ele está programado para deixar passar, mesmo que tenha carga de elétrons, ele não vai deixar passar, porque a tensão está abaixo ou acima do que ele foi especificado. Então, ele serve como o quê? Como um retificador ou um verificador de tensão correta de corrente elétrica, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu apagar aqui esse. Deixa eu apagar esse aqui. Então vamos lá. Então vamos ao diodo aqui, ó. Tá aqui o positivo e o negativo dele. Beleza. Só que esse diodo, ele é esse tipo aqui, ó, de passagem restrita, por tensão específica. Quando você comprar um diodo desse,
um diodo Zener desse daqui, você vai comprar por uma tensão específica que ele tem que ter, que é a tensão regulatória dele, vamos dizer assim, em outras palavras. Então vamos supor que eu comprei um diodo que é 4,1 volt, ok? Quando as cargas de elétrons, aquele Qzinho lá que indica a carga, chegar aqui a carga sob uma tensão, digamos, de 12 volts, o que é que esse diodo vai fazer? Não vai deixar passar, mesmo que a carga de elétrons seja negativa. O positivo vai atrair elas, mas não vai deixar passar. Por que não vai deixar passar? Porque ele tem uma regra, ele tem uma tensão específica para passar, que é 4,1 volts. Geralmente essa situação ela é usada em sistemas de proteção, tá? Justamente para evitar a sobrecarga de uma carga enorme de elétrons que passe para uma área aqui do circuito que pode danificar o componente que vai ser alimentado em 4 volts. Então vamos supor que eu tenho um componente X aqui, que ele só pode ser alimentado em 4 volts. Se ele for alimentado acima de 4 volts, ele queima. Então eu boto um diodo desse. Por quê? Porque o diodo, na hora que tiver uma sobrecarga de elétrons, ele vai bloquear, ele não vai deixar a corrente passar, porque ele tem uma regulatória de passagem em joule de tensão de que acima de 4,1 volts ele não deixa passar, tá? Agora, existe um outro caso, um outro tipo de diodo. É aquele que, por exemplo, se a tensão da corrente que vai passar por ele, certo? Seja menor do que está regulado, do que ele foi fabricado a nível de passagem, digamos que seja aqui 3 volts, né? Ele também não vai deixar passar. Ele também não vai deixar passar. Existem alguns tipos de Zeners que deixam, tá? Então você vai ter o tipo Zener que vai bloquear acima e vai ter uns que vai deixar passar menos. Mas só vai deixar passar menos se por acaso aqui, ó, olha como vem aquilo que a gente aprendeu no início da aula. Se houver uma resistência aqui, ó, uma resistência, olha só como já está fluindo o nosso circuito eletrônico. Se houver uma resistência aqui que aumente esse potencial de 3 para esse potencial de tensão para 4,1. Então, se a resistência aumentar, aí o diodo deixa, ó, aí o diodo deixa passar. Entendeu? Então você vê, ó, que o conjunto de um diodo com uma resistência pode fazer a regulatória entre a passagem de corrente se ele for um diodo Zener. O diodo Zener ele tem isso, ele só deixa passar a tensão da corrente se for uma medida específica, tá? Então, graças a isso, lá no início da nossa aula, que vocês agora devem ter entendido o porquê que as fontes têm esses diodos de retificação, aqueles que eu mostrei para vocês lá na fonte, lembra? Os diodos de retificação. Agora você deve entender o porquê que eles são assim lá na fonte. Entendeu? Por que eles são assim lá? Justamente porque um retifica a condutividade do outro para fornecer ao aparelho ou a saída mais positiva ou a saída mais negativa em DC, tá? Justamente graças a esse controle que existe aqui. Então lembre, o diodo ele controla a passagem da energia a nível de polaridade, como eu estou mostrando. O de passagem direta ele é por polaridade. Isso significa que se eu inverter o diodo, a energia não passa, porque se eu inverter vai dar menos com menos e mais com mais, aí ele não passa, a energia não vai passar, já que dois polos iguais se repelem. E existe o diodo Zener, que é o de passagem de retificação ou passagem restrita, que só vai passar energia por uma tensão específica, tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, que a gente aprendeu sobre como os transformadores transformam de AC para DC em potencial elétrico. Nós aprendemos como as resistências aumentam a potência de ampere de uma tensão, elevando a corrente e a tensão, tá? E a gente aprendeu que os diodos eles têm essa finalidade aqui
de fazer ou não a corrente elétrica passar ou de acordo com a polaridade ou de acordo com uma tensão específica, no caso de diodo Zener. Tudo isso que eu desenhei, tudo isso que eu expliquei, vai estar disponível amanhã à noite no YouTube junto com esse vídeo aqui da nossa aula, tá? Então, se vocês quiserem tirar maiores dúvidas, vai estar tudo esmiuçado lá na apostila para vocês, tá bom? Então, nessa apostila que eu vou passar até amanhã à noite, vai ter o nosso segundo exercício, tá? Tem gente aí que está me devendo o primeiro, tá? Vocês não podem passar até o final do curso sem passar esses exercícios para mim, porque não passando não vai ter validade para a conclusão do curso, tá? E nesse nosso vídeo que vai sair amanhã, vai ter também exercícios no final da apostila para vocês recalcularem ou indicarem as forças em todos esses desenhos que nós fizemos. Na nossa terceira aula, que eu gostaria de marcar com vocês, nós vamos aprender sobre outros tipos de medidas que são aplicadas a outros tipos de componentes, já que hoje a gente viu o transformador, vimos o circuito de retificação de diodo, nós vimos como o diodo trabalha e como a resistência altera o potencial, mas vai ter outras coisas que a gente vai ver na próxima aula. Agora eu gostaria de perguntar para vocês quando é que vai ser a nossa próxima aula. Ivanildo, tu tem aí mais ou menos uma agenda que não atrapalhe as lives do pessoal aí, Ivanildo? Eu acho que não ouvi tua voz, Ivanildo. Não, tava mutado aqui. Hoje é domingo. Cara, eu não sei se ainda se o evento do Python ainda continua na próxima semana. Do Python não, do Beck. Então eu acho que a partir das está liberado, mano. Das 21 horas em diante, né? 21 horas. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar para, como tem minha live na quarta-feira, a gente marca a nossa próxima aula para terça-feira, 8 horas, tá ok? Todo mundo concorda aí? Terça-feira, 9 horas, terça-feira, 9 horas, 9 horas da noite. Beleza? Então, Ivanildo, Felipe, tá? Então, 9 horas aí, terça-feira, tá? Então, uma boa noite para vocês, obrigado aí, desculpa ter demorado a aula, mas é porque o assunto realmente é muito complexo para explicar bem detalhado para vocês, e a gente segue com novos assuntos na próxima aula. Uma boa noite aí para todo mundo, pessoal. Tudo de bom para vocês.